Imaginamos nós aqui, irmão, que você tem uma religião. Tá. As bases da tua religião são as crenças criadas e aquilo que está escrito. Aí chega Jesus trazendo um evangelho que eles não entendiam o princípio desse evangelho. Entendo. Jesus chega para aquele grupo que queriam apedrejar a mulher. Ela foi a única pega no flagrante. Aí Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que está escrito é que começaram a se retirar, desde os mais velhos. Eu pergunto, que evangelho é esse de princípios? Evangelhos de princípios de Deus. Como Jesus pode jogar até eu no rol dos adúlteros? Como isso acontece? É muito simples entendermos isso. Eu levei 20 anos casado, tenho agora 2 anos que sou casado, e não posso ser hipócrita, imaginar, em um mundo de hoje que nós vivemos, se em algum momento a minha mente nunca foi assaltada por um pensamento. Principalmente que hoje as roupas que são criadas, moldadas, para que as mulheres mostrem sua sensualidade, não todas, mas eu chego a dizer até uma grande maioria, eu não sou hipócrita de dizer que nunca minha mente foi assaltada. Baseado no evangelho, no princípio do evangelho de Jesus, é adultério sim. Imagina você estar diante de uma igreja, dentro da igreja, existe casos, que você, sendo um pastor, estando ali sentado, na frente 10 meninas dançando dentro da igreja, com aquelas luzes fortes, com os vestidos, que são vestidos que realmente que não são transparentes, mas diante de muitas luzes... Mostra as formas do corpo. Mostra, tranquilamente. Coxa, tranquilamente. Então você está ali atrás sentado na tua santidade. Aí eu pergunto, para mim estar vendo uma cena dessa, e a minha mente ser superior ao que eu estou vendo, alguns podem até me dizer, é mente suja. Não, é mente hipócrita. Não dizer isso é mente hipócrita. A melhor coisa é evitar, é fugir da aparência do mal. Alguns pastores já falaram para mim, quando eu estava no sistema religioso, porque agora depois que eu saí, o único que me deu atenção aqui é o pastor Paulo, é que geralmente sentam as meninas ali na frente e elas têm costume de Sharon Stone. Isso é verdade? Eu vi alguns dizendo que a esposa senta do lado deles, porque a esposa mesmo vai lá às vezes e fala que o marido é meu, já quer ganhar as pernas para ele. Não, e tem baixaria desse tipo. Isso é verdade? Eu tive experiência nesse assunto. Eu tive um problema nesse assunto. Mas a mulher ali não é tudo de Deus, por que elas abrem as pernas ali para os pastores? É incrível, é incrível. Eu tive cuidando uma vez de uma igreja, e na minha frente sentavam umas meninas, pessoas maravilhosas, filhos de pessoas maravilhosas, mas as roupas, o sentar, às vezes, tocando violão, tocando teclado. Então, com essas saias de hoje, que eu não sou contra a saia, não sou contra a calça, não sou contra a uso e costume de maneira nenhuma. Cada ser humano responderá a Deus. E cada um tem a decência de viver o que quer, vestir o que quer, gastar com o que quer. Então eu tive um problema, que eu fui dentro de uma reunião, eu fui reclamar dentro da reunião, que para mim continuar sentando ali, eu teria que ser um grande hipócrita, porque o que eu estava vendo era agradável. E dali eu mexi em um vespeiro, porque os olhares e a repreensão que veio sobre mim foi muito grande eu ter dito aquilo. Mas eu chego a te dizer, irmão, que a hipocrisia, ela não caminha só. O desvio da verdade, ela dá base a toda a hipocrisia que vem com ela. É incrível isso. Isso aconteceu no dia de Jesus, meu irmão. No dia de Jesus havia uma grande hipocrisia. No dia de Jesus, ele vem traz um evangelho desse, um princípio de evangelho, não quiseram, desestruturava a religião deles, e isso não mudou até hoje. Se você pegar uma Bíblia hoje, dentro de uma igreja, e querer pegar o evangelho de Jesus genuíno, os princípios de Jesus genuíno, depende da igreja, ela vai te expulsar dali, você nunca mais volta ali. Então não se pode, a pergunta gerou aí e voltou aí, ainda bem que voltou ao ponto de partida. Não se pode pregar o que quer, o pastor não tem liberdade. Não se pode não se deve pregar. Não se deve pregar. O que quer? Deve-se pregar o que é conveniente? Então? Sempre sim, porque é conveniente. O conveniente é quê? É que a pessoa sirva a Jesus, ou que é conveniente para que a igreja permaneça existindo e aquela reunião, aquela coisa toda, o processo ali? Eu chego a te dizer, meu irmão, que
pela existência da igreja, da instituição, eu chego a te dizer que vale muitas coisas. Nem a igreja, as instituições estão preparadas para pregar os princípios de Jesus, e nem as pessoas estão preparadas para perder essas igrejas. Entendi. As pessoas que estão nas igrejas, vivendo nas igrejas, gerenciando as igrejas, não estão preparadas para perder a igreja, então não é conveniente pregar não é aquilo. Conveniente. Então quando se fala, o Espírito Santo me deu esse sermão para me fazer, não é uma coisa verdadeira, não, pastor? Meu irmão, o que existe é a intenção do coração. Então, se você foi criado, por exemplo, no islamismo, certo, eu vou crer que está tudo certo, Maomé é o cara. Então não existe uma sinceridade em você pregar o islamismo, se você foi criado no islamismo, nasceu dentro do islamismo, entendi, doutrinado dentro do islamismo, entendi, essa é a tua sinceridade. Entendi. Agora, quando é que o homem ele entra em choque com o seu caráter? Quando ele está com a barriga vazia. Sim. Ou tem algumas pessoas dependentes também com a barriga vazia. Ou ele acostumou num patamar que ele não quer descer. Aí ele condiciona o que ele vai falar, o que ele precisa falar para poder manter aquilo. Não era conveniente o apóstolo Paulo continuar pregando o que pregava antes. No momento... Já que ele conheceu Jesus, já que ele conheceu a verdade, como ele iria mais se alimentar? Você entra em choque. E o que te resta depois é o desprezo. Então qualquer hoje pastor que queira pregar o que não é conveniente à igreja, a instituição do qual ele representa, mas ele agora passa a pregar a voz do Espírito de Deus, ele vai entrar em choque na igreja. Ele vai entrar em choque na instituição, porque os princípios de Jesus quebram as regras, normas, doutrinas, comportamentos. Infelizmente é verdade isso. Nós estamos chegando no ponto, pastor, que eu creio que é primordial para quem está assistindo e para que preste muita atenção na conversa, porque aqui não é entrevista. Eu vim aqui para bater um papo com o pastor, ele se propôs a me receber, né, e nós estamos conversando aqui, mas o que o pastor também achar que não deve falar, fica livre também, que eu não estou aqui para te pressionar nada, irmão. Né? Mas agora vamos lá. Ele está tentando me colocar em um estreito, mas Jesus já me tirou desse estreito. Ele talvez não saiba disso, mas Jesus já me tirou desse estreito. Não, mas vai ficar estreito agora. Vamos lá, pastor. Já que não se prega porque às vezes não é conveniente, o que é conveniente pregar? Eu pergunto assim ao pastor. Por exemplo, se eu quero ser um pastor evangélico, eu nunca fui, mas eu quero ser um pastor assim, consagrado assim, que as pessoas gostam, como é que eu falo? Não é respeitado, mas... bem visto, admirado, um pastor de sucesso. Eu quero ser igual o Marco Feliciano. Então, eu não quero saber se eu vou pregar o que está na Escritura ou não, até porque se eu pregar muita coisa na Escritura, eu vou perder espaço, pelo que eu entendi até agora. Eu pergunto agora ao pastor o seguinte, pastor, dentro dessa conveniência para mim, que vai alimentar então não as pessoas da verdade de Salvador, mas do processo que está existindo, ou seja, fazer com que a igreja cada vez tenha mais gente, e cada vez abra mais, e a palavra seja pregada, e a obra de Deus cresça. Dentro dessa conveniência, eu não posso usar o do sofismo romano, grego, por exemplo, para levar a pessoa a entender o que eu quero, com objetivos específicos que eu quero que a pessoa leve, ou seja, eu não tenho como manipular as pessoas, estou falando de mim, não é do irmão não. Eu quero ser um pastor evangélico, quero ser de sucesso, e agora, já que eu não vou mesmo poder pregar exatamente como está aqui, mas vou ter que alimentar o próprio sistema, eu não posso me utilizar de ferramentas minhas para levar o povo a entender o que eu quero, aí eu vou falar a palavra brincar, manipular, entende? Tipo assim, o objetivo que eu quero alcançar é usar uma pregação para isso? É possível, claro que é possível. E eles usam, os pastores usam, não? Eu diria que é comum. Usar? Não em todas as igrejas. E nem em todas as pregações? E nem em todas as pregações. Mas em algumas dá uma pitadinha lá de fermento ou de sal? Porque existem igrejas que são mais suaves nisso. Certo. Existem igrejas que têm outras estruturas, uhum, que talvez não precisem lançar mão desses recursos. Entendo. Existe, claro que existem igrejas. Por exemplo, imagine você, se você é no tempo da escravidão. Eu sou escravo ou sou senhor? Você é senhor. Eu sou senhor, eu tenho um escravo. Você é senhor. Tá. E você é um pastor nesse período. Eu sou um pastor evangélico. Nesse período. Sim, isso tem escravo meu também. E durante 1800 anos, 1850 anos, a escravidão estava a todo vapor. Estava. E você vai encontrar, por exemplo, no Velho Testamento, que era normal e comum escravidão. Certo. Você chega num período, nesse período de 2000 anos, é normal e comum a escravidão. Sim. E algumas igrejas defendendo como se fosse uma
predestinação de ser escravo. É o cara nasceu preto, coitado, azar dele. Aí chega o pastor, por exemplo, chega o John Wesley e abre a boca e diz assim, que deveria o homem ser livre, que não deveria ser escravo. defende a não escravatura. Automaticamente ele foi endemoniado por dizer isso. Porque ele feriu vários interesses. Porque não era conveniente para igreja nenhuma, para religião nenhuma, naquele exato momento onde se dependia de escravos para tudo, seus senhores, e tudo se dependia dessa grande máquina da escravidão. Aí chega um pastor querendo libertar escravos. Eu te pergunto, foi conveniente para John Wesley fazer isso? Eu penso que não é conveniente falar de corda em casa de enforcado. Não é mesmo. Então é muito difícil para a vida de um pastor dizer a verdade, mesmo tendo que dizer a verdade. É coisa rara. Isso é bíblico. Na Bíblia diz assim, tem um texto bíblico que eu acho muito lindo, que diz assim, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Certo. Antes, todos têm que ver. Hoje as prioridades hoje de uma igreja, por exemplo, você abre uma igreja hoje, qual é a prioridade maior daquela igreja? Aparentemente é cuidar do ser humano. Mas na verdade é crescimento dela. Certo. A busca do crescimento. Certo. Até o evangelizar, o sair para evangelizar, buscar salvar almas. Geralmente isso hoje, que almas estão sendo salvas? Então você pega uma igreja, por exemplo, um dia de domingo à noite, por exemplo, e 10 pessoas aceitam Jesus. Vai atrás delas, que são 10 pessoas de outras igrejas, certo, que já aceitaram Jesus, certo, que já creem em Jesus, e pensa que não está salvo porque saiu da igreja deles, e vai reafirmar a salvação indo para outra igreja. Então esse comportamento deixa as pessoas vulneráveis. Dentro dessas ansiedades dessas pessoas, é onde nascem comportamentos, muitas das vezes, de alguns pastores. A mídia tem demonstrado aí muito. A mídia está cansada, nós estamos cansados de ouvir pela mídia as falcatruas financeiras, o desvio de dinheiro, os líderes envolvidos em escândalos, existem casos gravíssimos. Agora, existem também aquelas outras denúncias que são as mais graves. São aquelas técnicas usadas por pregadores para manter as pessoas presas a igrejas. Mesmo as igrejas mais simples, elas usam essas técnicas às vezes até por costumes de achar normal. Nem sabem que estão usando. Não sabem. Eu vou te dar um exemplo. É impossível você chegar dentro de uma igreja domingo à noite e ouvir um pregador abrir em uma das cartas de João e está escrito assim: filhinhos. Lindo, eu gosto quando está filhinhos lá. Se o vosso coração vos engana, maior é Deus do que os vossos corações e conhece todas as coisas. O coração do homem, rapaz, ele é perverso e enganador. O homem vive em uma condenação 24 horas por dia pelo engano do coração. Eu não mereço. Deus não me quer. Eu sou ruim. Eu sou fraco, eu sou pecador. Então você acorda pela manhã, a primeira bobagem que você fizer pela manhã, você é culpado o dia inteiro por aquela bobagem. Porque a mente do homem está culpada, o ser humano está culpado. E isso é uma arma violenta que muitas igrejas e muitos pregadores, muitos, usam essa arma. Esse sentimento de culpa da própria pessoa para ser usada contra ela. Com certeza absoluta. Você vai pegar imagine se você tem um inimigo. E o inimigo conhece um ponto fraco teu, conhece a tua falha, aquilo que pode te condenar. Ele passa por você, ele não precisa dizer nada. Ele vai olhar para você e vai dizer: esse cara, o que pensa de mim? E se o cara der 2, 3 olhares com você, você vai, aí que você acabou. E ele vai dizer assim: olha, eu estou sabendo alguma coisa de você, eu sei alguma coisa de você. Você imagina, estou de olho. Isso não se faz em lugar nenhum, mas isso se faz na igreja? Claro, é muito simples. Poxa, peraí, se eu sei que a pessoa tem uma deficiência, eu não vou ficar lembrando a pessoa: você está com essa doença ruim. Peraí, mas isso falar. Mas lá, bota a doença na pessoa e ainda fica catucando a doença. Isso no mundo religioso, eu chego a te dizer que é comum isso. No mundo terrível, cairia na mão de chantagistas, que ele iria pegar aquilo que sabe de você para te extorquir dinheiro. Isso acontece de vez no mundo político existe isso. Existe. O sujeito sabe de um segredo de um partido, de outro, ele vai lá e diz: você me dá tanto, eu calo minha boca. Ou me dá, eu conto e acabou. todo mundo. Mas no campo religioso é com mais decência,
muitos até por ingenuidade. Existem casos de pessoas aí, por exemplo, eu já ouvi isso muito, de pastores que têm o dom de controlar no olhar. Mas é simples. Você pega uma igreja com 100 pessoas, você tem 100 mentes culpadas. Tem 100 pessoas ali que foi dito que ela está em pecado, ela está errada. Não precisa não dizer. O homem, o ser humano, que ele tem uma mente cheia de culpa na vida dele, que ele tem uma mente culpada, você não precisa dizer nada, ele já se sente culpado, ele já é rendido por natureza. Então ele chega dentro da igreja e ele ouve uma mensagem, que é uma mensagem que coloca ele no estreito, uma mensagem que deixa ele fragilizado, uma mensagem que diz que o Criador está olhando para ele com um olhar de qualquer hora descer a mão nele. Que o Criador está chateado com ele, que ele, olha, ou você se conserta, ou Deus vai cobrar de você. Como esse sujeito ele fica? E se ele é um sujeito que ele diz, eu não sei me consertar, o problema é seu, pague por isso. Então, a vida da maioria de filhos de Deus vive com a mente culpada e refém de uma situação que é uma coisa terrível. As pessoas elas não conseguem se libertarem disso, porque não há um interesse, não é interesse você ter uma igreja liberta. Mas a maioria vive nessa prisão, as pessoas estão se sentindo culpadas, as pessoas querem pagar a Deus aquilo que Deus já se propôs de graça. As pessoas estão querendo pagar a Deus para receber alguma coisa, ou não entende de maneira nenhuma que tudo que elas querem de Deus, Deus já deu de graça. Mas já que as pessoas querem pagar a Deus o que Deus não pediu, eu estou pensando seriamente mesmo que eu falei, de repente eu me torno pastor, eu tenho uma boa lábia, eu acho que eu vou conseguir me dar bem, eu não preciso pregar realmente aquilo que está na Bíblia de verdade, eu vou pregar o que é conveniente. As pessoas estão se sentindo culpadas e quer pagar a Deus pela culpa. Eu me coloco como sacerdote de Deus, eu me dou bem. A Ilma tinha uma pergunta sobre a questão de que os pastores às vezes estão firmados financeiramente, né? É por aí, né, Ilma? Então, no caso, porque a palavra fala o seguinte, como o irmão Paulo, né, da palavra, ele fala assim, em várias passagens, ele fala que o homem deve trabalhar com suas próprias mãos e se sustentar pelas suas próprias mãos. E foi isso que o Criador, que Deus, ele nos deu, né? O maior presente é a vida, é o ar, é o sol, é a chuva. Essas são as bênçãos verdadeiras do nosso Pai. Então, assim, será que esses pastores que estão aí no sistema, nas igrejas, na verdade, então, assim, muitos aprenderam a se sustentar, que é sustentar a sua família. Então, quer dizer que se eles pregarem o verdadeiro evangelho, vai ruir o sustento deles? Provavelmente sim. Eu nunca recebi um salário para pastorear. Nunca ganhei um centavo para pastorear. Nunca ganhei nada. Graças a Deus, nunca ganhei. Não por falta de precisão, porque precisão eu tive, e muita precisão. Mas mesmo assim, eu nunca ganhei salário para pastorear. Nunca. Agora, eu te digo uma coisa. Existem bases na Escrita que, dentro do conceito evangélico, principalmente do campo evangélico, os pastores têm direitos. Todo obreiro é digno do seu salário. Mas a questão, eu sempre costumo voltar a princípios. Eu sempre procuro voltar aos princípios. Paulo, que princípio você usaria em cima desse direito que a Bíblia dá ao homem para ter salário? É simples. Qual foi o salário de Jesus? Quanto Jesus ganhou para pastorear? Foram 3 anos de ministério. Então, alguém em 3 anos deveria, no mínimo, dar um salário para Jesus. Ele nunca precisou. O que existia naquela época é que havia algumas mulheres ricas que faziam doações. Existiam sim. E depois da morte de Jesus, existiam pessoas que fez doações, mas nunca para salário de alguém. E outra coisa, enquanto a salário, é incrível como se fala sobre isso. Por um período, o apóstolo Paulo recebeu ajuda para a sobrevivência. Nunca para fazer fortuna. Nunca para ficar rico.
nunca para ser um homem próspero financeiramente. Então, mesmo que a Bíblia dê direito de que o obreiro é digno do seu salário, ali não fala de prosperidade e riqueza, de acúmulo de riquezas e fortunas. Ô pastor, mas o obreiro da igreja não recebe salário nenhum, só o pastor. Geralmente sim. Como o obreiro é digno do salário e o próprio obreiro não recebe? É incrível, por incrível que Não pareça. tem nada estranho aí, não? É muito estranho, é muito estranho. Tá, mas pode seguir, não, sim. É muito estranho. Realmente os salários dentro da maioria de igrejas está vinculada a pastores, presbíteros e talvez alguns diáconos. Os membros são enganados lá, ou pelo menos ocultam-se algumas coisas dos membros nas igrejas? Tem coisa que ele não pode saber? Ou não Claro. deve saber? Ou não é conveniente que saiba? Não deve, nunca vão ouvir, nem mensagens de princípios bíblicos, nunca nesta vida vão ouvir. Muitos que hoje buscam o Senhor Jesus, querem Jesus, que eu chamo do povo do Senhor, povo de Deus, muitos desses vão passar por esta vida e nunca vão ouvir algumas mensagens dos princípios da vida de Jesus, porque se essas mensagens forem pregadas como ela deveria ser pregadas, com certeza esvaziaria os templos. Eu vou dar um exemplo de uma. Um dia Jesus chega na região de Sicar, em Samaria. E veio uma mulher de Samaria buscar água em um poço, que era uma herdade de Jacó, e pergunta para ele: mestre, os nossos pais dizem que é aqui em Samaria que devemos adorar. Mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém. E aí? Aí Jesus diz assim: não, nem aqui, e nem ali, e nem lá. Mas a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, no dia que um crente descobre essa verdade, que ele pode adorar Deus agora, não só na Batista, na Presbiteriana, na Maranata, Deus Amor, mas que ele pode adorar Deus no hospital, na rua, no carro, no trabalho, no velório, no cemitério, ele só não pode adorar ele morto. Mesmo assim, se creu em Jesus, vai para a glória e vai continuar eternamente adorando a Deus. Então, o que nós percebemos é o seguinte, que esse tipo de mensagem liberta o povo. Então imagine se chegar para uma igreja e diz para ele que ali mais não é o único lugar de adoração que ele deve adorar, e que agora ele pode adorar a Deus desde a hora que ele acorda, que ele dorme, em qualquer lugar. Você libertou o crente, e uma vez esse homem liberto, ele nunca mais vai dar um centavo para uma denominação, principalmente quando hoje é notório se ver que os valores que entram dentro de muitas denominações, parte vem de dízimos e parte vem de oferta. Mas se esses valores geralmente nunca chegam na mão de Deus. Eu te faço uma pergunta. Você entregaria um dinheiro para um ladrão, um desonesto, entregar para sua família? Não, você não entregaria. Mas se você mesmo assim entregasse uma vez, e ele chegasse no meio do caminho, gastasse a metade ele comprasse coisas bonitas para agradar a tua família. Olha, isso aqui eu estou fazendo aqui na porta da casa da tua mãe, por exemplo, ele construísse ali uma pracinha. Você entregaria de novo mais um valor de dinheiro para ele entregar? Você poderia até entregar de novo, e ele fosse colocar na porta da casa da tua mãe uma fonte luminosa. Eu te pergunto, foi para isso que você mandou o teu dinheiro? Os fins que esse dinheiro que você mandou entregar na tua família era para construir uma praça, uma fonte luminosa na frente da casa da tua família? Não foi esse o princípio. Então Jesus fez isso. Olha, quando tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste o que beber. Quando foi que te vimos com fome e com sede? Aí Jesus diz assim: quando deixaste de fazer a esse, deixaste de fazer a mim. Então, os valores entregues dentro dessas igrejas, para onde estão indo? Construindo praças para Jesus. Casas lindas para Jesus morar. Ô pastor, constrói esse templo para pedir dinheiro, ou pede-se dinheiro para construir templo, ou uma coisa está ligada na outra? Pede dinheiro para construir templo, construir templo para pedir dinheiro, e pede dinheiro para construir templo, e construir templo, e nunca acaba. Não, eu acho que pede-se dinheiro, ou, em casos de algumas igrejas, recebe-se dinheiro para abrir templos, para construir templos. Mas para que lá? Não é para pedir mais, não? Mas acaba pedindo mais, de um jeito ou de outro.
Se uma igreja pedir 10, na outra vai pedir mais de 10, porque somos 10 dessa com da outra. Não, eu até entendo. Pela crença do capitalismo é assim que funciona. Certo. E eu chego até a dizer hoje, infelizmente, é triste a gente como pastor dizer uma coisa dessa, que as crenças do capitalismo, elas estão mais introduzidas dentro das igrejas do que a crença das igrejas no capitalismo. Porque as crenças da igreja não movem um Jorge Soro, não movem um Eike Batista, mas as crenças de Eike Batista, a crença de Jorge Soro está incutida na igreja. Então é impossível hoje a igreja não lançar a mão do capitalismo. Eu não chego a dizer a igreja, porque quando fala a igreja, dá-se aquela impressão, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Não, é o processo religioso. Eu estou falando do conceito religioso, do processo religioso. Então, o conceito que hoje está plantado no processo religioso é o conceito capitalista, é a crença do capitalista. E qual é a crença do capitalista? Você pode, você sabe, você faz acontecer, depende de você. Mas não é esse mesmo capitalismo que foi chamado de mamon? Mas é incrível, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou mas serve ao Criador ou mamon. Não, mas Mudou agora um pouco, o pessoal, por conveniência, mudou isso. Irmão, quando fala-se nisso, isso já mudou já faz tempo. E não é agora não? Não. Então eu estou enganado mesmo. Quando o capitalismo criou força, certo, que ele deu as caras para valer, certo, e hoje eu chego a dizer que todos somos refém dele. Somos refém, eu concordo plenamente. Com toda essa crise que houve 3 anos atrás nos disso, Estados Unidos, até hoje o modelo vai continuar o mesmo, vai melhorar algumas coisas, mas o modelo de crescimento é sempre o mesmo. Então eu chego a te dizer que a igreja não freou o capitalismo. Ela se adequou ao capitalismo. Ela se adequou ao capitalismo, e o capitalismo é fruto de um entendimento religioso. Então, desde o período calvinista, quando se percebia que ser crente é ser cabeça e não cauda, ser crente é ser senhor e não escravo, ser crente é ser próspero e não fracassado, o capitalismo comum, o mundo inteiro, entendeu que isso era próspero. Isso realmente que era uma forma maravilhosa de governo. Então, eu chego a te dizer que o capitalismo é fruto do sistema religioso. O capitalismo ele foi acelerado pelo sistema religioso, ele nasceu no sistema religioso, como é que é? Eu chego a dizer assim, que o capitalismo, ele é fruto do sistema religioso. O sistema religioso gerou ele? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. E é isso, pastor. E chega a te dizer que hoje o capitalismo empresta as suas crenças para um sistema religioso, você não estaria falido. Peraí, empresta as crenças por quê? Vem pra cá que você é próspero, isso é capitalismo, então empresta essas crenças. Sim. Pô, eu nunca pensei nisso, mas é muito coerente. Dificilmente uma igreja que não adequar essas crenças, pegar essas ferramentas, não introduzir essas ferramentas de esperança, de suprir a necessidade do povo, da população, com os desejos, as suas ansiedades pelo dia atual, esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de necessidade, é tempo de desespero. Mas o Salvador falou, não andeis ansiosos pelo que há de comer, beber e vestir, não sois vós mais importantes que os passarinhos? Mas esse discurso não se fala mais? Irmão Rubem, discursos como esses, dentro do campo hoje religioso, eu chego a te dizer que depende do poeta, certos poemas te faria chorar. Discursos como esses, o sistema sucumbiu no coração do homem. Eu vou te dar um pequeno exemplo disso. Não é economicamente viável. Não é viável. E fecharia as portas de qualquer igreja, a denominação que não se adequar dentro dessas mensagens criadas, que eu chego a te dizer que são emprestadas do capitalismo, de prosperidade, ela que não se adequar, ela fica para trás. Ela tem que criar, ela tem que buscar, infelizmente buscar fora. Ficar para trás é o quê? Ficar para trás de outras denominações? Sim. Se ela não fizer, ela vai ficar igual aquelas igrejinhas que tem lá 3 idosozinhos, 4, orando. Nós abrimos este culto, tem 4 pessoas lá dentro. Tem igrejas, feliz a igreja que permanecer com 4 pessoas, porque eu tenho uma impressão que quando o povo realmente descobrir a verdade, passará a entender o sai dela, povo meu. A verdade seria o quê? De que ali não se prega realmente o que é a verdade, mas prega-se o que é conveniente? Eu vou te dar um grande exemplo disso. Você crê que Jesus é o teu Salvador? Eu creio.
Eu creio. Você crê. Dentro da visão evangélica que Jesus é meu Salvador. Para crer que Jesus é o seu Salvador, é necessário que você creia no que ele disse, ou não? Não, se eu não creio no que ele disse, eu não creio nele, porque é o que ele disse que vale. Se você crê em Jesus como seu Salvador, Certo. e você crê no que ele disse, eu vou então trazer uma frase do que ele disse. Certo. E se você crê nessa frase do que ele disse, você vai entender que o sacrifício feito para obter de Deus alguma coisa em vão. Certo. Certo? Por exemplo, Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É. E as demais coisas serão o quê? Acrescentado. Acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e baseado no que Jesus diz, a mulher samaritana, que a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Baseado nisso, você pode buscar o reino de Deus em espírito e em verdade, não em Samaria e nem em Jerusalém ou em nenhum lugar. Certo ou errado? Eu creio que está certo, porque ela está escrito que é nenhum lugar, nenhum outro, é em espírito. Então, você pode buscar o reino de Deus, não em um local, que Jesus nunca se referiu à igreja como local, não, mas ele se referiu como pessoas. As coisas do espírito se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Em locais. Se é para adorar em espírito, não é em local. Então nunca foi local. Por isso que ele falou, nem aqui nem lá. Nem aqui nem lá. É. Nem o apóstolo Paulo Nem e nem monte, nem Jesus, e nem o discípulo nunca se referiu ao povo de Deus como local. Não. Nunca se referiu. Isso é algo novo, isso é algo criado devido a Constantino, quando ele, 325 anos depois para cá, que criou-se essa ideia. Constantino então influenciou em todo esse processo aí que está aí hoje? Infelizmente, meu irmão, eu sou obrigado a dizer isso. Então vai falar daqui a pouquinho que a gente vai ali cortar num minuto.